Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Naviluz na área trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita. Toda hora borbulha uma notícia a respeito dos gigantes da colina e vamos de conteúdo, porque aqui é sem delongas e sem demora, galera. Vamos falar a respeito do confronto entre Botafogo e Vasco da Gama que acontecerá em Brasília. Botafogo vai quebrado, hein, galera? Vai desfalcado, desfalecido, hein? Até porque o Botafogo participou do Mundial de Clubes e depois, né, do Mundial de Clube, o Botafogo se desfez de 3 jogadores importantíssimos do elenco, né? John Textor resolveu vender os jogadores e parece que o Vasco vai desfalcado. Vasco não, né? O Botafogo. Mas, galera, temos que abrir o olho porque o Botafogo, né, ultimamente tá aí emocionado, tá com vontade, né? Participou do Mundial de Clube, tá achando que pode vir chegar aqui no Brasil, meter a porrada em todo mundo. A gente vai ter que botar o Botafogo no lugar dele, hein, filho? Fala pra ele, ó, calma, garotinho, você tá chegando agora. E o Vasco descansado, né? Treinando, tá ali se alimentando direitinho. Então o Vasco vai ter que fazer o dever de casa e partir para cima do Botafogo e vir com esses 3 pontinhos no Brasileirão, hein, galera. E tudo indica que o David, conhecido, né, vulgo DVD, deve ser relacionado para enfrentar o Botafogo, né, na volta do Brasileirão, galera. Mas, né, ser relacionado não significa que irá jogar, galera. Ele foi relacionado, mas se ele vai ser titular ou se ele vai entrar no segundo tempo, isso aí é outros 500, é diferente, né? Tá voltando agora de uma contusão, né? Fez uma operação lá, treinou, se recuperou, tá voltando aí. E é complicado, né? Porque o David, né, se lesionou, ficou aí praticamente quase um ano fora, né? Pós-operatório. E aí ele volta, né? O Estrela também, né, volta também depois de quase um ano aí também, pós-operatório, e aí quem se lesiona é o Adson. Então, o DVD, né, e o Estrela sabem muito bem o que o Adson está passando. O Adson também, né, porque o Adson também ficou um bom tempo fora dos campos por ter se lesionado, né, na primeira vez, né, a tíbia também, e agora com essa fratura acabou o ano pro garoto, né. E o Tietchan foi lá visitar o amigo para poder dar um consolo, para poder animar, até porque o atleta ele sabe muito bem que é difícil uma situação dessa, você se lesionar, porque o jogador, cara, ele treina, ele quer jogar, ele quer participar, ele quer acumular títulos e não acumular lesões. A intenção do atleta é conquistar título. E no momento atual, o Adson está, né, colecionando lesões. Isso é muito ruim para o jogador, cara. Isso afeta a cabeça do cara, isso afeta toda a estrutura emocional. E aí tu volta, né, de lesão, você não é a mesma coisa. Você fica ali refém, né, aquele medo de se machucar, aquela coisa estranha. Então é muito complicado. Eu particularmente não sou atleta, né, não sou jogador, mas lesionei meu joelho e até hoje sinto para malhar a perna é complicado. Gostaria de botar os pesos que eu colocava, né, mas não consigo. Tô malhando, porra, menos da metade ainda. E, pô, é complicado. Mas as coisas vão se encaixando devagarzinho, tem que ter paciência. Mas o Adson já é a segunda vez, então é complicado mesmo pro garoto aí voltar a ter o domínio. Ele já tinha voltado, né? E ainda não estava ainda 100%, entrava no segundo tempo, né? Tentava algumas jogadas de efeito, mas infelizmente, e aí agora no treino acontece um negócio desse. Mas bola para frente, vamos que vamos. Né, o Vasco tem um departamento médico muito bom e em breve o Adson já vai estar de volta para poder estar treinando, mas em 2025 parece que acabou, né, a temporada aí pro Adson e o que só resta para ele agora é torcer pelos amigos. E galera, falando em temporada, né, vamos encarar o Independente Del Valle depois do Vasco da Gama. Então o Independente Del Valle está com 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Primeiro lugar no campeonato equatoriano. Então a gente não pode vacilar porque não é um time bobo, é um time que sabe o que faz, sabe jogar, né, Libertadores, sabe jogar Sul-Americana. O primeiro jogo vai ser lá e o segundo nós vamos definir, né, decidir em casa. Então isso é muito bom também, tá decidindo em casa. Então o Vasco da Gama vai ter que ficar esperto, vai ter que ir com tudo, se concentrar,
para não vacilar, galera. Então, vamos que vamos. Essa foi a notícia, não vamos delongar muito, até porque não tem muito o que falar, a não ser essas situaçõezinhas. Jogador que está voltando, né? DVD, Estrela, Adson que saiu, quer dizer, Adson, né? Que saiu. Mas é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Valeu!